Boa, chegando aqui para falar umas abobrinhas aí dos 10 anos da Olimpíada do Rio 2016. E hoje estamos com um convidado especial aí, Pedro Lomar, o nerd, ou para a época que a gente está falando, o nerd olímpico. O cara que viveu mais intensamente aí essa Rio 2016. Bom, obrigado, uma honra aqui estar presente para falar umas abobrinhas sobre um momento muito especial da minha vida, e acredito que é de todos os cariocas, né, que foi viver esse sonho olímpico dentro da nossa querida cidade. Boa. E eu começando já então para relembrar, né? Ali a gente na época da Rio 2016 a gente tinha 22 anos. Acho que era um momento também muito bom para a gente curtir não só os esportes, mas também a cidade, né? A gente tinha vindo também ali de uma época muito boa do Rio de Janeiro, né? Porque teve a Copa, né? De certa forma teve a Copa das Confederações também. E acho que a cidade veio numa crescente. A Copa do Mundo é muito boa, mas ela é no país todo, não é só no Rio, né? E aí a gente chega ali na Olimpíada que, porra, era tudo no Rio, era uma coisa de maluco, né? Eu lembro muito assim das casas, porque, porra, obviamente a gente saía muito mais do que hoje, e aí cada país lançando a tua casa diferente ali, geralmente quase todas ali que eu me lembro na Zona Sul, né? Tinha a Casa da Holanda, Casa da França, os nomes exatos eu não vou me lembrar agora, né? Mas era festa na cidade inteira. Enfim, às vezes não necessariamente você ia em tudo, mas só de estar ali presente, vendo aquela energia. Enfim, os atletas ali todos vivendo coisas que eram muito familiares para você, né? E eu sinto também que foi um período crescente ali de energia e da própria economia do Brasil, né? Que depois, ali em 2015, 2016, é, reverteu e o Brasil entrou em crise, mas por incrível que pareça, a energia continuou contagiante na cidade. Eu sinto que o Rio demorou um pouco a viver aí o sentimento ruim de crise. Pode ser uma percepção minha, talvez até um pouco de uma bolha, né? Uhum. Mas eu sinto que isso foi muito bom para nossa energia. E falando assim do meu lado pessoal, eu estava estagiando aí desde 2014, então Copa do Mundo de 14, por exemplo, eu não vivi tão intensamente assim como eu desejava. Não fui em nenhum jogo, enfim, hoje eu me arrependo um pouco disso. E eu lembro que meu estágio ia terminar em setembro e eu ia viajar para fazer intercâmbio. Eu pedi demissão com antecedência. Quer dizer, meu último dia de trabalho foi na véspera do início das Olimpíadas, né? Justamente para conseguir viver intensamente os Jogos. Então acho que aqui a gente vai ter duas visões bem diferentes, porque na época eu estava estagiando no GE. E aí eu fiquei na retaguarda da redação, lá na cobertura, e aí eu passava o dia todo enfurnado lá na redação, assistia todos os esportes, mas não conseguia curtir tanto assim a rua, porque eu lembro que eu entrava 1 hora da tarde, aí chegava lá um pouco antes, meio de meia, 1 hora, e ficava até, né, se tudo desse certo, até 11 da noite. E às vezes não era 11 da noite, porque, porra, às vezes atrasava, às vezes, né, sempre tem coisa acontecendo. E também tinha muita coisa da adrenalina, era muito difícil ir para casa e dormir. É, tipo assim, porque tu fica vendo o dia todo, né? Porra, tu fica o dia todo sendo consumido por aquilo e era quase que literalmente o dia todo. Eu acho que nos 21 dias de Olimpíada, acho que eu tive 2 dias de folga só. E aí eu não consigo. Eu lembro que quando eu ia para a night, eu ficava. Tipo, eu ficava muito mal pro dia seguinte na época. Eu lembro que o único negócio que eu fui na Vila Olímpica não, no Parque Olímpico, foi o handball feminino, que foi um bagulho que eu consegui em cima da hora. E era 9 horas da manhã e eu dormi o jogo todo, porque eu tava virado de ressaca. E eu tinha que ir pra redação depois, então aquele tinha sido o meu momento de dormir. Então eu curti mais os esportes e mais aquele, né, não consegui curtir tanto assim as casas e andar na rua e ver as pessoas e nos eventos que nem você foi, né? Fala aí no que você foi lá naquela época. Cara, assim, eu fiz até uma lista, foi até um pouco difícil lembrar, porque eu fui em algumas coisas assim bem aleatórias. Eu vou começar
pelo óbvio, assim, o que eu comprei com antecedência para poder presenciar, né? Eu fui na natação com o nosso amigo Vitor Ximenes, vimos Michael Phelps numa preliminar, vimos também Kate Ledecky, que na época não era muito conhecida, né? Mas estava Tava dando, surgindo na época. tava dando as primeiras braçadas. Eu acredito que ela provavelmente vai ficar para a história como uma nadadora talvez até maior do que o Michael Phelps. Vimos também, junto com o Ximenes e um primo meu, atletismo, Usain Bolt. Foi Qual que você outra. viu do Usain Bolt? Se não me engano, foi. Eu não consegui lembrar assim com certeza, mas acho que foi preliminar do 4%. Tá? Uhum. Não foi final. E aí eu comecei a ir em algumas coisas aleatórias, assim, só para realmente estar no Parque Olímpico e ver aquilo lá. Então eu vi esgrima, tinha uma brasileira até, acho que é a Natália, que ela é descendente italiana, que ela hoje é o maior expoente da esgrima nacional, né? Na época ela estava começando, eu cheguei a Não ver, conheço. vou até pesquisar aqui, mas ela chegou a bater, na Rio 2016, se não me engano, ela chegou a bater quartas de final, foi bom, assim, porque eu comprei algo assim muito aleatório. Eu lembro que os ingressos eram baratos para esses esportes alternativos, né? Você conseguia Uhum. comprar aí, sei lá, com R$ 40, R$ 50. E, e uma crítica também que foi feita na época foram os estádios muito vazios, né? Nas Olimpíadas. Eu confesso que o que eu não percebi, assim, tudo que eu fui estava relativamente cheio. Eu acho que, É que eu acho enfim, que talvez. tinha algumas coisas assim que eu acho que também não tem muito como encher, que acho que nenhum lugar do mundo vai encher, e aqui no Rio um pouco menos ainda, né? Tipo assim, você tá na Zona Sul e você ir para Deodoro, por exemplo, que é onde tinha algumas coisas, é um pouco complicado. Mas os principais esportes, assim, né? Vamos supor, Sim, atletismo, natação, os vôleis. Eu lembro que os vôleis era impossível de comprar um jogo de vôlei. Eram muito caros também, né? Os jogos. As seleções estavam muito boas, né? E a disputa era muito grande. Mas, por exemplo, quem vai para Deodoro ver canoagem slalom ou coisas assim, né? É muito, muito mais difícil. Do que até pela questão do transporte, né? Como é que você vai chegar lá em Deodoro, saindo da Zona Sul, você sendo turista e ouvindo as questões de violência, mas eu também não lembro de ser de fato um problema essas arenas vazias, de fato, né? Achei eu razoável. até, falando até dos preços, eu dei uma procurada no meu celular nas fotos antigas, para ver se eu achava alguma curiosidade da época que eu pudesse falar hoje, né? Uhum. E eu vi os preços, assim, realmente, como eu falei, os eventos, assim, mais alternativos eram baratos, mas eu fui pesquisar aqui, que eu acabei lembrando, né, que eu tentei comprar uma final do vôlei de praia, o ingresso mais barato era R$ 600. Tinha ingresso de É, 1.500. Quer dizer, isso em 2016. Vamos colocar aí que a inflação foi o quê? Pelo menos os 50%, né? Nesse é, período. acho que para jogos assim, se bobear até mais. Então, assim, eu acho que você falar, pô, na época a gente, ainda mais com 21, 22 anos, é impossível conceber você pagar R$ 600 no ingresso aí de vôlei de praia, na Como época. comparativo, eu comprei aquele Brasil e Espanha da Copa das Confederações, a final. Se eu não me engano, eu comprei o setor mais caro do Maracanã, que foi ali na Leste, que era o que estava sobrando na hora que eu consegui comprar, era R$ 400. E era o mais Né? caro. E era um bagulho pica. Eu lembro que o Bolt era muito caro, era o evento mais caro que tinha, a final do atletismo. Eu Eu acho que era. consegui ir, eu acho que eu paguei 120 porque era uma preliminar. Era um É, dia assim, um horário sem finais relevantes e de lembrança, assim, estava tudo bem lotado, né? Engenhão cabendo 60 mil pessoas, porque eles tinham colocado a arquibancada uhum. provisória atrás dos gols. Só consegui ir por ser uma preliminar, realmente. E tu chegou aí a todas as instalações? Ou tu foi, tipo, Parque Olímpico? Tu foi na de praia? Não fui na de praia. Deodoro, tu É, foi?
Eu acho que eu só não fui na de praia e eu só não fui no Maracanãzinho e eu não fui no Sambódromo que teve tiro com arco. O resto, se você pensar em todos os complexos, eu fui. Boa. Fui em Deodoro pro hipismo, fui no estádio de Remo da Lagoa para canoagem, vi as duas primeiras medalhas do Isaquias Queiroz, né? Ele ganhou 3 na Aham. Rio 2016. Vi o Remo também no mesmo estádio, vi o boxe, que foi no Rio Centro. Cara, muita coisa, assim, até golfe eu vi. O gol foi aqui no Golfe Olímpico? Golfe foi no Golfe Olímpico, ingresso bem barato também. Esse sim estava bizarramente vazio. Acho que se você for lá hoje, Vai no ter bar mais do gente. Golfe, vai ter mais gente. E, enfim, o golfe, É. assim, é uma curiosidade, né? A jogada mais difícil do golfe é o hole in one, numa tacada só, né? E o cara, não sei porque eu tenho essa informação, mas o cara que foi campeão, ele fez um hole in one, que é a jogada mais difícil do golfe. E até hoje isso não se repetiu em Olimpíadas. Tudo bem que o golfe teve a primeira participação olímpica em 2016, né? Mas esse Aham. feito ainda não se repetiu. É algo muito difícil acontecer no alto nível, né? É algo que acontece mais de forma aleatória. Então, talvez aí por muito tempo o Rio tenha esse recorde, né? É. E qual foi o que tu mais gostou lá? Difícil falar, eu vi muita coisa histórica, assim, né? Eu vi o ouro do Robson Conceição Uhum. no boxe, primeiro ouro brasileiro no boxe na história. Foi algo também que eu comprei meio que na oportunidade, né? Por morar perto. Uhum. E energia, assim, no Rio Centro, ali na arquibancada provisória, pô, foi muito emocionante. Vi a vitória do futebol, né? Acho que você foi também, não foi? No Não, Maracanã. não. Mas Isso aí fui, pra mim fui foi lá. um dos piores. Acho que talvez esse tenha sido o pior ouro do Brasil. Achei muito sem graça, assim, né? Tipo, assim, porra, a gente botou toda a nossa vida num torneio que não valia nada, só pra dizer que a gente tinha. É, Não chamou tanto minha atenção, assim. Dos ouros ali da Rio 2016, talvez tenha sido o que eu menos vibrei, assim. tem a questão da gente ter ganhado de uma seleção quase universitária da Alemanha, né? Então, tipo, foi meio que. Foi ruim, né? Assim, tipo assim, e ter ganhado nos pênaltis ainda de uma seleção que não era nada, assim, os jogadores podem ter virado alguma coisa depois, mas a gente botou, porra, grandes nomes ali, né? A gente levou nossos grandes nomes pra parada e, sei lá, É. né? Foi estranho. Eu estava até pegando aqui o elenco campeão, né? Do Uhum. futebol. E eu me lembrei de um fato aqui que na época eu fiquei muito surpreso, que foi a convocação do Everton, né? O Everton já era um goleiro aí de quase 30 anos. E realmente, assim, a minha reação foi de surpresa. Eu não lembrava quem era o Everton, na verdade, né? Se não me Aham. engano, eu nunca tinha sido chamado para a seleção principal e foi um dos 3 convocados aí acima do limite de idade, né? É. Então foi o Everton, Zeca, lateral direito, Rodrigo Caio, Marquinhos, Renato Augusto, Douglas Santos, lateral esquerdo, né? Luan, Rafinha, do Barcelona, Gabigol, Neymar, Gabriel Jesus, Wallace, ex-grêmio, William não é o Premier League, né? É outro Aquele William. William lateral, não é? Ele mesmo, William Furtado, ex-Cruzeiro. Tá no Cruzeiro agora, né? É. Ex-internacional. Luan Garcia, zagueiro. Rodrigo Dourado, Thiago Maia, Felipe Anderson e o Wilson. Então, assim, não era também uma grande seleção, né? Mas se você pegar a seleção alemã, você simplesmente não lembra de ninguém, né? Tem o Goretzka aqui, que acho que virou um bom jogador, e o Gnabry. O resto, assim, é uma seleção de desconhecidos, né? E teve toda aquela polêmica do Tite assumir, lembra? Se ele ajudava era o Micali, não era?
Ou era o Jardine? Era o Micali, né? Eu E não aí tô. tinha aquela polêmica Micali. de se o Tite tinha ajudado ele, alguma coisa assim, não sei se tu lembra disso, se ele tinha dado orientação. Era uma, sei lá, achei. É porque os outros ouros, assim, né? Pulando aqui uma parte rápido pro ouro do Brasil, assim, o melhor ouro do Brasil, na minha visão, para tu provavelmente foi diferente, porque você estava no ouro do Robson Conceição, foi o ouro do Thiago Braz, né? Acho que aquele ouro ali. Acho que eu não sei, eu lembro se eu vou ver um ouro que eu vou vibrar tanto quanto aquele do Thiago Braz, assim, pela expectativa que se teve, né? Eu lembro de na época do ouro dele, tá geral bem conversando no WhatsApp no grupo, e na hora que ele, tipo, caralho, ele chegou na final, só tem ele e o francês, e geral, aí geral falando assim, pô, mas esse francês é pica, não vai dar pra ele, e de repente ele aumenta ali pra 6-3 pra bater o recorde olímpico ainda, fica geral, porra, esse cara é maluco, o maluco passa, e todo aquele pitizinho do francês também no estádio, no Engenhão, esse ouro foi inacreditável, assim. Cara, aquilo ali são coisas que realmente, assim, o cara simplesmente acordou, virou, porra, um saltador com vara melhor da história, dormiu e nunca mais repetiu aquilo ali na vida dele, pô. Não chegou nem perto de repetir isso, assim, eu lembro que na época, como eu tava no Jet, tinha uma galera que acompanhava muito o atletismo de perto, o dia seguinte era assim, tipo assim, caralho, muito pica, mas como é que ele fez isso? Tipo assim, lembro que depois pra 2020, a galera tá meio que assim, tipo, tá, ele não vai fazer de novo, assim, não adianta alguém ficar falando, tipo assim, a esperança de medalha é Thiago Braz, porque na última ele foi. Não, ele não é uma esperança de medalha. Aquilo ali Não. foi o dia dele mesmo, assim, foi aquela coisa do acordei e vou botar meu nome na história, e ficou na história. E isso num esporte como atletismo, que assim é muito técnico, né? É muito difícil você simplesmente ter uma performance, sei lá, 20, 30 centímetros acima da sua maior do dia para a noite, né? É algo assim É, que é muito de pequenos detalhes e pequenos avanços. Realmente é um negócio assim inacreditável. E eu entendo assim um pouco a crítica do francês lá que ficou putinho e tudo mais. Mas assim, eu acho também que aí já é uma visão minha. Eu acho que um jogo, uma edição de Jogos Olímpicos assim, em determinado país tem que trazer um pouco da particularidade de cada país. Eu acho que ter tido um pouco dessa coisa latina, sabe, se não chegou a ser desrespeitoso, se for uma coisa só de vibração, eu sou totalmente a favor disso e acho que realmente o ouro, se a gente fosse fazer aí uma tier list, o ouro mais marcante, mais impactante foi o do Thiago Braz, com certeza. eu acho que esse foi o ouro mais marcante, assim, que eu vi, mesmo depois dos que vieram aí, né, e dos anteriores, assim, eu não lembro de ter visto um ouro do Brasil que eu me recorde tanto, assim, com tanta força, assim, como é que foi o momento, assim, e, tipo, como foi maneiro ver aquele ouro. E é engraçado também ver as entrevistas dele depois, porque poderia ser algum cara marrento, falar, não, sou foda, não sei o quê. Aí o cara falando meio que assim, tipo assim, pô, eu tava ali, né, não custava nada eu tentar, é, tipo, eu confiei em mim, beleza, mas, pô, eu não ia saltar 5,98 e depois saltar 6,3. Eu só ia conseguir acertar um salto ali, então eu fui logo pro 6,3, né? Que o 5,98 ele depois ia ficar discutindo quem ganhou e tal. Então, tipo assim, um maluco mal humilde, assim, o Thiago Braz, assim, uma boa pessoa, né? Que não virou um maluco, um cara desumilde. E acho que foi maneiro, assim, também essa coisa de que você falou, né? Teve aquela coisa também da galera torcendo pro árbitro no boxe. Não sei se tu lembra disso. Que a galera não tinha muito para quem torcer e ficaram torcendo Lembra? pro árbitro. E aí isso foi maneiro também, né? Acho que em geral a torcida do Brasil foi bem, né? Acho que teve esse caso aí do francês que ficou meio putinho, mas eu não lembro de nenhum caso assim da galera reclamando um pouco mais ou de mau comportamento assim dos brasileiros. E o caso do francês tem duas coisas. Assim, eu acho que é, era um atleta que já tinha um histórico de reclamação desse tipo, né? Então não é nem algo exclusivo aí do fato de estar no Brasil. Também deu algumas declarações polêmicas depois, que agora eu não vou me lembrar, mas assim, meio que diminuindo um pouco o público brasileiro. E outra, o cara só estava fazendo isso porque estava numa situação de desvantagem, tinha talvez uma certeza muito grande de que ia conquistar o resultado, né? Ele era muito favorito na prova, né? Ele É, era completamente favorito. E aí, enfim, e aí vieram as críticas, mas eu acho que isso não diminui nada, não, a vitória do Thiago Braz.
Acho que, Óbvio. pelo contrário, só aumenta, só traz um fato novo aí para uma pimentinha aí no ouro dele. Sim. Acho que outro ouro também que foi muito brabo, assim, acho que foi o da Rafaela Silva, porque a gente teve aquele caso dela de que ela era uma menina que era acompanhada há muito tempo, né, pela história dela, por ter participado lá do Instituto Reação. O Flávio Canto sempre falou bem dela. Ela teve aquela desclassificação em 2012, quando todo mundo esperava que ela tivesse o ouro. E aí veio em 2016, pô, em casa, no Rio de Janeiro, né? Ela que é do Rio. Então acho que também foi um ouro bem brabo, assim, que acho que a galera se emocionou e gostou bastante também. O da Rafaela Silva, assim, eu tenho para lembrar que foi logo no primeiro dia, se não me engano. Não sei se o primeiro dia oficial, mas o primeiro dia, assim, de competição para valer. Aquele sábado que você acompanha um monte de esportes ao mesmo tempo. Se não me engano, foi bem no início dos jogos, né? Pode ser. Então, teve essa coisa assim, foi o primeiro ouro do Brasil, né? E foi Uhum, assim o primeiro momento de todo mundo acompanhar junto uma mesma competição. E ela é da Cidade de Deus, né? uhum. O judô foi disputado se não me engano, na atual Jonessi Arena, né? Que fica Uhum. muito perto ali, né? Nem é mais Janessa, é a farmácia agora. Farmácia Arena, pois é. Então eu acho que teve também um pouco esse simbolismo. Eu lembro dela dando Sim. entrevista depois de ganhar o ouro, falando como era importante para ela, como era simbólico para ela ter sido nascida e criada aí na Cidade de Deus e tá ganhando ouro não só na mesma cidade que ela nasceu, mas na mesma região ali, né? Ela já estava acostumada a treinar no Instituto Reação, que foi montado ali. Então, realmente, assim, a própria emoção dela, eu acho que foi muito impactante na época. A gente poderia É. montar aqui um ranking dos ouros, né? Uhum. Então, os ouros que tem aqui são a Rafaela Silva, Thiago Braz, Robson Conceição, a Caena e a Martini, né, na vela, o Alisson e o Bruno Smith no vôlei de praia, o futebol masculino e o voleibol masculino. Acho que o primeiro lugar fica unânime para o Thiago Braz, né? O segundo, Sim. eu acho, para mim, seria o da Rafaela. Eu acho o ouro do Robson são parecidos, assim, né? São esportes de luta, que você tem aí aquela expectativa crescendo, né? É, durante o dia aí até a final, o Robson, o judô, se não me engano, é tudo no mesmo dia, o boxe foi espaçado em 3 dias diferentes, então eu acho que o da Rafa foi mais impactante, sim. Colocaria ela em segundo também. Então, aí poderia ficar em terceiro o Robson Conceição. Aí para mim o quarto, eu ficaria em dúvida. Para mim, acho que eu ficaria com o vôlei masculino, assim, porque eu lembro do vôlei masculino tá um pouco, na época, desacreditado. É, eu lembro do feminino tá com um pouco mais de força e o masculino desacreditado mesmo, assim, acho que a galera não esperava que fosse ganhar o ouro, né? O feminino, eu lembro que a principal rival era a China, acho que até cai para a China, o confronto era esse, se passasse da China, meio que entendiam que ia ser ouro. E eu lembro também que era o final ali de uma geração, né? Acho que principalmente do Serginho, assim, eu lembro do Serginho sendo campeão, e acho que também se especulava-se muito do Bernardinho sair da, da seleção, né? Então ficou meio que aquele sentimento de um ciclo encerrado. Não sei, mas eu lembro muito assim também dessa galera do vôlei masculino, mas não sei se tu prefere outro, se é o da Caena, ou do futebol, ou até o do vôlei de praia. É, o ouro da vela, assim, eu vou ser sincero que foi o que eu menos acompanhei, né? Vela eu acho um esporte muito difícil de você acompanhar. Assim, torcer, vamos dizer assim, né? Inclusive, tô vendo aqui que o Brasil passou em quarto no vôlei masculino, né? No grupo de 6. O Brasil ficou em quarto, atrás de Itália, Canadá e Estados Unidos. O vôlei, se você pega o time titular do vôlei, já eram desconhecidos. Por mais que fosse o fim da geração ali do Serginho, você já não tinha a maioria dos grandes expoentes. Assim, eu lembro de
ver a final e não conhecer mesmo alguns jogadores, sabe? Éder, jogadores assim, que estavam surgindo ali, que já são muito veteranos hoje, né? Já não Tinha estão o na Lucarelli, seleção novinho principal. ainda. O Lucarelli novinho, o Wallace, se não me engano, era um grande Aham, expoente. sim. Então, não sei se esse ouro me pegou um pouco também na questão assim da gente estar batendo o recorde de ouro. Se não me engano, foi no mesmo dia do ouro do futebol, né? E a primeira vez que o Brasil bate 7 ouros numa Olimpíada, melhor colocação da história. Então, eu acho que ele teve um pouco para mim esse impacto de caralho, o Brasil tá indo muito bem. Que porra é essa? A gente tá ganhando tudo, entendeu? Então, eu não sei se ele me pegou mais nesse sentido do que pelo ouro em si. Eu acho que momentos como, por exemplo, a medalha de prata do Diego Hipólito, né? Uhum. Que porra, foi muito emocionante. Era um cara também que todo mundo já dava como acabado, né? Essa foi pica É, mesmo. que assim, teve aí as suas chances e teve o caso lá da queda dele, se não me engano, em 2008, né? Então, quer dizer, o cara Uhum. estava no auge em 2008, perdeu medalha de uma forma assim meio dramática. 2012 não fez nada e 2016 vem e conquista uma medalha de prata e o choro dele na comemoração, eu acho que foi um momento que me pegou mais, talvez até, do que a vitória do vôlei. A vitória do futebol, eu acho que assim, no momento eu estava muito embarcado na, na busca pelo ouro olímpico, né? O único título que o Brasil não tinha e tudo mais. Então, foi ali no quesito festa, foi muito grande, assim, né? Até porque para quem é do Rio, assim, quem lembra, né, teve esse título do vôlei e do futebol no mesmo dia, e depois foram todos os jogadores para a mesma festa, né, que teve Thiaguinho e os caras, Sim. não era na tardezinha, eu não lembro se era tardezinha a festa, mas era uma festa que tinha algo parecido com a tardezinha, então todos os jogadores ali na comemoração pós estavam no mesmo lugar. Você foi na comemoração? Cara, eu saí no sábado, que eu lembro, aí eu fui pra Globo, eu tinha que estar lá 9 horas da manhã, então eu fui virado. Aí eu lembro que eu não tinha muita coisa a fazer, porque eu acho que o vôlei era 1 hora e o futebol era 4, se eu não me engano. Aí eu fiz alguma coisa tipo assim, eu ficava saindo da Globo e indo pra pracinha do downtown pra tirar um cochilo a cada, tipo, meia hora eu ia lá tirar um cochilo de 15 minutos. Eu lembro que teve uma hora que um guarda me acordou falando que não podia dormir ali, no banco. Aí eu fiz o vôlei, porque eu tava na retaguarda do vôlei. Aí depois eu acho que eu vi o futebol assim, fui pra casa durante o jogo de futebol. Porque eu acho que a final do futebol era 4 ou 5, sei lá. Mano, eu lembro que eu dormi, acho que era 6h30, 7 horas, sei lá. Acordei no dia seguinte, meio-dia só. Tá destruído. Eu não fui na festa. Eu lembro que eu tinha ingresso, mas eu vendi. Eu acho que eu vendi pro Christopher, por sinal. Mas esse do Diego Hipólito foi pica mesmo, porque eu acho que também quando a gente cresceu, a gente viu muito a Daiane dos Santos, né? Hoje a gente vê muito a Rebeca, a Flavinha e tal, o Arthur Zanetti. É, e a gente cresceu muito com a Daiane dos Santos e com os irmãos Hipólito, né? Como os expoentes da ginástica. E, e acabaram que ali, né? De certa forma, na Olimpíada, eles não ganharam tanto quanto essa geração nova, né? Mas a gente via eles como caras muito picas, né? Da ginástica, assim, porque acho que foram os primeiros grandes nomes da ginástica, talvez, do Brasil. E pra ele foi pica mesmo, foi emocionante. Eu lembro até que teve o comercial dele depois, eu não lembro se foi com o Itaú, que ele falava primeiro eu caí de bunda e depois eu caí de pé e tal, uma parada assim. E aí até deu uma polêmicazinha com ele depois, porque dessas bolsas do governo que dão para os atletas, ele chegou a perder a bolsa dele para 2018, eu acho, alguma coisa assim, ou perdeu antes de 2016, para 2020, quer dizer, porque ele foi fazer uma cirurgia e aí ele meio que perdeu os pontos dele, né? Tipo, ele meio que saiu do ranking, né? Porque ele Uhum. tava sem. E aí ele ficou sem apoio. Ele falou: Porra, como é que pode eu ser medalhista olímpico, ter anos e anos de carreira e o critério ser tão rígido assim, né? Ninguém vai lá e fala: Porra, não. Esse cara. O que também mostra um pouco a realidade, assim, né? Do Brasil, né? Em termos de esporte, tu vê um cara como o Diego Hipólito, né? O cara, pô, enorme. Aí, né, talvez não seja mais o maior nome da ginástica masculina, porque tem o Arthur Zanetti, mas, pô, o cara meio que querendo ali 3, 4 mil reais, né? Uma coisa É. porra, o cara deveria estar muito bem de vida a ponto de não ligar pra uma bolsa dessa, né? Mas a medalha dele foi absurda mesmo. Foi uma medalha que acho que eles não contavam, né?
Não, A, a- e tiveram outros casos assim, eu acho que a própria. Aí eu não vou colocar uma medalha só, né? Mas o próprio conjunto aí do Isaquias ganhando 3 medalhas, que também era um cara que na época que surgiu assim, ninguém conhecia, foi muito. Me impactou bastante também, né? Eu acho que. Enfim, a própria empolgação, eu acho que foram talvez os jogos que tiveram mais essa coisa da gente viver o que estava acontecendo, sendo que isso vai ser cada vez mais raro, óbvio, porque hoje em dia acontecem Olimpíadas, você tem 1 milhão de coisas para fazer enquanto os jogos acontecem, né? Uhum. E talvez para a gente, assim, tudo bem, você estava numa situação diferente, trabalhando, tudo bem que também cobrindo os jogos, né? Mas para muita gente da nossa geração foi talvez a última oportunidade de ter essa coisa de viver os jogos e com as Olimpíadas sendo na tua própria cidade, né? Eu acho que isso Uhum. foi realmente o principal. É engraçado isso, porque como eu estava na redação na época, eu não vou dizer que eu acompanhava muito é, é, a Olimpíada. Não, tipo assim, sempre acompanhei a Olimpíada, mas eu não estava por dentro de todos os esportes, né? Quando você chega agora na Olimpíada, que você vê tudo e muita gente você não conhece. Mas é engraçado porque o Isaquias Queiroz era um nome que a galera botava e falava assim: esse cara tem que trazer 2 a 3 medalhas para o Brasil. Então, lá na redação a gente falava com muita gente que era especialista em alguns esportes, né? Tem até uma matéria aqui que era, tipo assim, matéria de antes de começar a Olimpíada. Brasil vai ganhar 22 medalhas e quebrar. E aí, e aquele Guilherme, esqueci agora o nome dele, o cara que era do GE, eu lembro que eu tinha muito contato com ele na época, eu via muita coisa dele, e, e ele botava, assim, é bizarro como ele acerta, né? Como ele sabe, assim, você vê que até hoje, quando ele bota, se você chegar antes da Olimpíada, você pode não saber nada, mas você chega lá e bota o que ele tá prevendo, como o cara sabe tudo de todos os esportes olímpicos, assim, é meio bizarro, assim, né? Eu acho que também que teve uma outra medalha que deu uma marcada também, que foi aquela do Maicon Andrade no Taekwondo. Eu não lembro se ele tinha ganhado no pão, se o Brasil tinha ganhado uma medalha em 2012 no Taekwondo também, mas era um esporte que estava dando umas medalhinhas assim, né, de certa forma inesperadas pra gente. E E uma essa outra, do Michael, se não me engano, também foi na último final de semana. Foi bem no é, finalzinho. foi. E a da Caena, se eu não me engano, acho que foi bem no final também. Acho que talvez só tenha sido. Eu acho até que foi depois do futebol, porque não é a vela acaba depois, sei lá, alguma coisa assim? Não, eu acho que a vela foi mais ou menos na meiuca ali dos Ah, não, jogos. deixa eu ver aqui. Caena foi dia 18 o vôlei de praia foi dia 18, tá certo. E aí o futebol foi dia 20 e o vôlei foi dia 21, tá certo. O futebol Ah, foi tá. sábado, o vôlei foi domingo. E aí uma outra também que eu lembro muito, porque não sei porque eu tenho uns esportes assim umas pessoas que eu acompanho aleatoriamente, mas eu lembro que eu fiquei muito frustrado com a Ana Marcela quando ela perdeu na maratona aquática, que ela era uma boa candidata ao ouro. Eu acho que, se eu não me engano, essa era o auge dela. Ela chegou a ganhar agora em 2000. Ela ganhou em Tóquio, né? Não foi em Paris, eu acho. Ela ganhou em 2020, se eu não me engano. E, e ela não conseguiu nem ficar no pódio. E aí foi uma frustração, mas surgiu do nada a Poliana Okimoto, que conseguiu um bronze pra gente. E eu lembro da Marcela Cunha que eu estava com muita fé de que ela ganharia uma medalha. E aí isso foi engraçado, mas depois ela conseguiu a medalha na época. E teve um outro também que foi o Caio Bonfim, esse que ganhou agora a prata na marcha atlética. Eu lembro que a Sim, gente tava sim. na redação, tipo assim, a redação ficava lotada, mano. Aí. E cada um tinha uns esportes, assim, tinha uns esportes meio aleatórios. Eu acho que ele não era cotado na época. Aí, mano, tá todo mundo vendo algum bagulho, eu não sei se era futebol feminino, eu não lembro exatamente o que era, mas todo mundo vendo uma porra. E aí eu tava na marcha atlética aqui vendo, porque eu tava sendo obrigado a ver marcha atlética. Só que eu não conhecia, obviamente, marcha atlética. Aí eu fiquei vendo assim, aí eu vendo um maluco brasileiro em segundo, assim, brasileiro em terceiro, brasileiro em segundo, brasileiro em terceiro. Aí eu comecei a falar assim na redação. Aí, brasileiro vai ganhar medalha aqui, brasileiro vai ganhar medalha aqui. Aí, mano, acho que eu não lembro agora quantas voltas são 50, sei lá. São 20 quilômetros, sei lá, 15? Eu vou até confirmar aqui, mas acho que meio que uma meia maratona. Né? É longo, Marcha Atlética 2016. Não E é aí tão ele. longo, mas demora mais, né? 20 quilômetros, tá aqui, uma meia 20 maratona, tá certo. km. E aí ele, mano, ele foi, alertei geral, pan.
Mano, chegou na hora, o maluco caiu pra quarto na hora da medalha, assim, aí geral, porra, caralho, mano. Depois geral torceu pro maluco, ele ficou 5 segundos atrás do terceiro colocado. E aí ele era novinho, ia pintar uma medalhazinha assim, maneira, assim, tava geral meio que ninguém nem olhando pra ele competindo, assim, tipo, eu que tava vendo de caô na parada. Foi maneiro. Era engraçado essa coisa da redação, porque quando você ficava ali na redação, ficava todo mundo ali falando o tempo todo, você vivia muito os jogos, toda hora tu olhava pra um lado. E aí eu acabei gostando de alguns esportes novos, como foi canoagem, slalom, uma coisa que eu sempre assisto na Olimpíada de Verão. E um esporte que me pegou muito também foi hóquei sobre grama, que é um bagulho que pra mim faz pouco sentido, parece um futebol só que com taco, assim, mas eu assistia, sempre que tem passando assim na Olimpíada eu assisto. E você tocou num ponto também que são esses esportes muito aleatórios que o Brasil não tem a mínima tradição e foi obrigado a montar times, né? Caraca, tem Então, isso. canoagem de slalom, a gente tem aí alguns expoentes, mas no hóquei sobre a grama, deixa eu pegar aqui. Cara, tinha o, não sei se tu lembra desse, Rugby Estado do Brasil. Sevens. Rugby Eu, não, Sevens também. Foi a eu acho estreia, que se não me engano, do Rugby Sevens na Olimpíada. exato. E era mais ou menos na época, não sei se tu lembra desse comercial do rugby, isso ainda vai ser grande no Brasil, da pênalti. Porra, é absurdo isso. Ó, O, time masculino de hóquei na grama nas Olimpíadas de 2016. 5 jogos, 5 derrotas, 1 gol a favor, 46 contra. É engraçado porque Menos eu acho que de saldo. A Argentina é boa no feminino, pelo menos. Não sei se no É, masculino também, mas. no masculino ela ganhou. Ah, foi no masculino ela Ganhou ganhou? o masculino. Ah, então. Eu lembrava disso que era boa no feminino. Vamos lá. No feminino, o Brasil não participou, é isso mesmo? Não está O... mostrando aqui. Pode ser. E é engraçado porque são países, normalmente, né? Tem a Argentina e a Austrália que talvez fujam um pouco disso, mas os outros países normalmente são Holanda, Bélgica, Alemanha, são times que poderiam ter o hóquei sobre gelo, né? Hóquei no gelo. E eles simplesmente jogam hóquei sobre a grama, não sei porquê, mas. Eu acho que até eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas são países que são ex-colônias britânicas, né? Alguns deles, né? Canadá, Irlanda, Índia, Nova Zelândia, Austrália. A Argentina não é ex-colônia britânica, mas teve muita influência, tanto é que é o único país não colonizado no Eu qual imaginei que é pudesse ter grande. alguma semelhança com cricket. Se você pegar historicamente, a Índia ganhou muito essa porra. Sim, sim. E aí, mas assim, bem aleatório, né? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar até a Olimpíada do Rio 2016. O rugby sevens eu acho que ganha um pouco em aleatoriedade, né? Não é nem É bem que o um rugby basquete três por principal. três, né? É tipo assim, pô, não vamos botar o rugby inteiro, vamos botar só um meio rugby aí pra jogar. E acho que saiu da Olimpíada, né? Não tem mais. Eu acho que sim. Acho que saiu. É. Peguei aqui E. o Rugby Sevens. Brasil no Rugby Sevens. O Brasil no feminino até que não foi mal. Ganhou uma partida. Saiu na fase de grupos em terceiro. Não ficou em último no grupo. No masculino, 3 jogos, 3 derrotas, 12 pontos a favor, 97 contra. Bom, pô. Então foi realmente só pedrada. Complicado. Eu lembro disso também, um pouco dessa coisa da maior delegação do Brasil e não sei o quê, e aí, porra, teve que botar gente em tudo que era esporte, né? De certa forma, também é uma forma de tentar dar um pouco de visibilidade para isso, né? A gente, acho que o que os países normalmente esperam quando eles sediam, né, a Olimpíada, é que você dê um certo boom no esporte, não na geração só da Olimpíada, né? Mas que você colha Sim. frutos também na geração seguinte, na outra, e que incentive. E acho que no Brasil, não sei se aconteceu tanto isso, né? De perpetuar. Eu acho que é uma discussão boa. Eu acho que o nosso, digamos assim, projeto olímpico, né? Uhum. Eu sinto ele um pouco mais robusto. Não sei se é o fato de que hoje eu não acompanho tanto mais,
Mas eu acho que o fato da gente chegar nas Olimpíadas e começar a ver muita gente aleatória que a gente não conhecia ganhando ou com chance de ganhar, demonstra uma evolução. Eu só não sei o quanto disso que é realmente projeto, né? E o quanto disso que é o fato do Brasil ser muito grande, estar sempre formando atleta, e aí aleatoriamente, enfim, Eu falei a gente merda. acaba tendo mais campeões. Tem também a questão de mais modalidade, né? A partir de 2020, com aí a entrada de surf e skate. Então, assim, são modalidades que o Brasil historicamente é muito bom, e isso traz mais medalha, acaba engordando um pouco os números do Brasil, né? Se não me engano, nas últimas Olimpíadas nós batemos recorde de medalha, Tóquio foi 21. Foi muito 2 a mais também, que 16. mas muito também por causa dessas modalidades novas, né? Uhum. Então, eu não sei, eu acho que no Brasil a gente sempre tem a impressão aí de que as coisas acontecem, mas acabam virando oportunidades perdidas, né? Uhum. É óbvio que tem um pouco disso, a gente vê aí parte do Parque Olímpico abandonadas. Aí, o exemplo maior que eu cito é o estádio de tênis, né? Que está lá, porra, mofando. Algumas partes, assim, até foram bem aproveitadas. Tem alguns centros ali de desenvolvimento de esporte que foram montados. O Maria Helém, que virou um centro do time Brasil, e outras áreas do Parque Olímpico também viraram. Isso são coisas que, assim, países de renda parecida com o Brasil nem sempre têm, né? Mas é claro que qualquer desenvolvimento que acontece é muito aquém do que a gente acha que o esporte brasileiro merece, né? Uhum. E aí isso gera uma certa frustração. Falar em saldo negativo, eu jamais vou ser capaz de falar que não queria que tivesse tido a Olimpíada no Brasil. Acho que Não, isso aí pessoalmente, jamais. Isso aí não tem nem como. jamais. Acho que valeu muito a pena. Uma categoria que eu acho que passou batido também pelos Jogos Olímpicos, que a gente teve ali, de certa forma, uma geração boa, que acho que chegou a ser campeão mundial, foi o handball, né? Acho que o handball não ganhou nada nessa época. Ele surgiu ali, acho que teve até algumas outras boas campanhas, mas na Olimpíada não vingou. Nessa, se não me engano, ficamos em quinto. Pode ser, mas eu lembro que não foi tão bom assim. Né? E aí o outro evento que eu fui, particularmente, fui no handball feminino com a minha irmã, que eu dormia, foi um Brasil-Espanha, que eu acho que o Brasil perdeu, foi handball feminino. E aí eu consegui um ingresso para ir para ver a final dos 200 metros do Bolt, no Engenhão, e, uma amiga da minha irmã conseguiu, na verdade, ela ofereceu no grupo das amigas da minha irmã, a minha irmã perguntou se eu queria, aí eu falei, eu quero, ela tinha 2 ingressos, eu falei, eu quero, pago o que for. Fala que ela pode dar outro ingresso para quem ela quiser, mas ela fala assim, pô, se ela quiser que eu pague R$ 1.000, eu pago R$ 1.000. R$ 2.000, eu pago R$ 2.000. Eu queria ver o Bolt na final e também ia ser, pô, o único evento que eu de fato iria ver. E eu sempre gostei muito do Bolt. E aí as amigas dela, tipo assim, falam, eu quero. E eu, tipo, pensando assim, caralho, irmão, os meninos não estão nem aí pra esse evento, irmão. Tipo, essas mulheres nem sabem quem tá correndo. E, tipo assim, eu sabia porque eram amigas da minha irmã que, porra, eu sabia que a minha irmã não tava vendo a Olimpíada direito, né? Tipo assim, tava muito mais pela farra do que pelos esportes. E, e aí eu, tipo assim, caralho, aí acabou que no fim ela me deu pra mim, deu pro meu pai o ingresso. E aí eu lembro, mano, que eu tava ansiosaço, tipo, trocar meu horário no trabalho. Aí eu lembro que eu fui chegando assim, fui vendo o engenho iluminado, mano. Eu lembro que eu fiquei arrepiado assim na hora. Eu fui com um chapéuzinho, meu pai foi com um chapéuzinho meio que do Olodum, tipo de Jamaica, tá ligado? E eu fui com um chapéu do que eu ganhei, que era patrocínio do Shell, da Shell no Rock in Rio, que você inflava e fazia também o bagulho de Jamaica. E aí eu lembro que eu fiquei bem na reta, assim, da linha de chegada dos 200 metros, eu tava com o cu na mão, assim, como se fosse, sei lá, mano, um jogo do Vasco, pensando assim, cara, se o Bolt perdeu, eu vou me sentir muito mal, que eu fui justamente no dia que o Bolt perdeu. O Paulo ganhou todas as corridas da carreira e no dia que eu fui ele perdeu. E aí eu sabia que era a prova preferida dele também, que era os 200 metros, que ele sempre falava que ele gostava de correr na curva. Tinha chovido um pouco, eu fiquei com aquela coisa na cabeça, caralho, se ele escorregar. Tipo, como se ele nunca tivesse corrido na chuva na vida dele. E aí no final ele ganhou, mano. Foi pica, né? Porque eu fiquei, porra, muito, muito feliz, assim, muito feliz. Pô, essa, se não me engano, foi a última prova dele, não foi?
Ou ele correu outra depois? Cara, eu não lembro se o 4 por 100 é depois. É, não Eu sei lembro. que, com certeza, eu sei que 100 metros é antes. É, Isso com mas, certeza. mas eu não lembro se ele fechou aí, porque ele ganhou 3 vezes os três, né? O 100, 200 e o 4 por 100. 200 metros, a final foi no dia 15 de agosto. 18 de agosto, quer dizer, a final dos 100 metros foi no dia 14. Aí o 4 por 100 tem que achar aqui. O 4 por 100 foi no dia 19, foi no dia seguinte. A última. Mas ele perdeu uma medalha, né, em 2008, porque um maluco se dopou lá e ele rodou. O maluco era do Mas time dele. você pode falar que foi a última vitória individual do Bolt, né? Não, e pra mim é óbvio, eu acho que o 4 por 100 é muito irado também, acho as provas de atletismo, cara, acho na verdade as provas de atletismo em geral, né, mas as da Olimpíada especialmente, muito, muito maneiras, assim, tu vê os 100, os 200, 400, 800, porra, os revezamentos, é, o nível é muito alto, assim, e se você não conhece, acho que fica mais legal ainda, porque você vai se surpreendendo, assim, nessas provas mais longas, assim, você vai ver às vezes 3.000 metros. Os caras têm planejamento totalmente diferente, né? Você vai vendo, às vezes o cara lá na frente, do nada vem um maluco lá atrás, tu fala assim, caralho, irmão, esse maluco disparou e era só a tática do cara e tu não conhecia. Então isso é muito legal também. E simbolicamente, atletismo é Olimpíadas, né? Quer dizer, É, Olimpíadas é atletismo, né? Acho que não dá, até nessas discussões aí de melhor atleta olímpico da história, não dá para ignorar isso na hora de cravar o Usain Bolt, por exemplo, sabe? Acho que você travou. não, Travou? Voltou. não, Então, acho que realmente é ali definir o mais forte, o mais rápido, o que salta mais. Pô, a natação é muito foda, mas não tem como. Pensou em Olimpíada, pensou em atletismo. E acho até que faz sentido o ouro mais impactante nosso ter sido justamente o do atletismo, né? é, Você está ali o estádio olímpico, né? O ouro no estádio olímpico, né? sim. É, Eu com- anotei aqui também o. só para deixar pontuado aí, eu confesso que para mim não existe a discussão não. Para mim é o Usain Bolt aí o maior disparado assim, com alguma folga pro Phelps. Eu acho que a discussão ela existe mais do que deveria também pelo Phelps americano, né? É, Quer dizer, um eu, cara americano, ficou muito tempo, então acaba. Se o eu Bolt acho fosse que americano, amigo, esquece. Eu acho que a discussão do Bolt é tão louca assim, porque na minha memória, quando eu cresci vendo o Bolt, jurava que a Jamaica era uma potência do atletismo, pô. E basicamente só o Bolt jamaicano ganhou medalha. Simplesmente o maluco era um esporte dominado pelos Estados Unidos, que ele foi lá, dominou, e, e agora já voltou os Estados Unidos a ganhar de novo, né? Né? Então é foda. O que tu anotou aí? Fala aí. Anotei aqui sempre gera interesse, né? O Dream Team americano, né? Eu também foi outro evento que eu assisti aí o basquete. Foi um Dream Team assim com desfalques. Não veio LeBron James, não vieram aí outros Stephen Mas veio o Curry, Carmelo Anthony. eu peguei aqui, ó, Jimmy Butler, Kevin Durant, acho que era o melhor na época, Kyle Lowry, Harrison Barnes, DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Klay Thompson, DeMarcus Cousins, Paul George, Draymond Green, Carmelo. Bom time. É. Pô, botar uma história curiosa aí. Lá no trabalho tinham 12 especialistas em basquete. Um deles apostou que o Brasil. Eu não lembro exatamente qual era. Se ele falou que o Brasil ia ser campeão ou se o Brasil ia chegar Porra. na final e que ele teria chances de ganhar do Dream Team. E o outro falou: o Brasil não passa nem da fase de grupos. E aí eles apostaram. Eu não lembro se eles apostaram se foi dinheiro ou se foi um almoço. Mas eu lembro que eles apostaram e eles discutiam assim fervorosamente, do tipo assim, cara, não, o Brasil tem chance de ganhar do Dream Team. E aí eu lembro sempre do jogo contra a Argentina, que foi um jogo que o Brasil deu uma pipocada assim, que a mão do Brasil tremeu legal, que foi na reta final ali. O Brasil ele perdeu jogos por muito pouco, assim, para falar a verdade. Da Foi na Argentina perdeu prorrogação de da 4 Argentina. pontos. Mas Foi, foi a foi prorrogação, não foi? prorrogação. Ó, perdeu de só 1 ponto da Espanha, 4 pontos da Croácia, 6 pontos da Lituânia e 4 da Argentina. Então, assim, não foram placares
com muita diferença, mas mesmo assim ficou na fase de grupos. Então, eu lembro que o time do Brasil era muito bom nessa época. E eu acho que também estava num sentido desse de tipo assim, cara, é o último gás desses caras, né? Acho que alguns ali até se excederam um pouco continuaram, mas você tinha ali o Marcelinho, né? O Alex, o Marquinhos. Então, acho que era uma que de fato a gente, claro, que eu acho que por um lado um cara exagerou de falar que o Brasil chegaria e teria chances de ser campeão, mas era um time que eu acho que de repente esperava-se que fosse de repente fazer o que a Argentina fez ali em algum momento, né, de incomodar um pouco mais os poderosos, né, botando aqui o time era o Marcelinho Huertas, Raulzinho, Marquinhos, Leandrinho, Alex Garcia, né, que continuou jogando aí, não sei nem se ele ainda está jogando, mas o Varejão, Nenê, Hetzheimer, Benite, Augusto Lima, Larry Taylor, Faverani, Rafa Luz e Giovannone. Ou seja, era um time bom assim, É, né? bom time. Era É, treinado pelo argentino, era. Deixa eu ver aqui o nome dele, eu esqueci o nome dele. Magnano. Magnano. Bom time. Então era um bom time, assim, de fato, o Brasil perdeu por pouco, né? E eu acho que principalmente esse jogo contra a Argentina, porque eu acho que se a gente tivesse vencido a Argentina, a gente teria classificado. E eu, se não me engano, o Brasil estava vencendo bem no tempo normal. Acho que o Brasil teve a chance de ganhar na primeira prorrogação e ele perde na segunda prorrogação ali, né? É foda ficar falando que os caras pipocaram, mas, porra, é foda também tu ver o time ali na frente o tempo todo com boa chance de ganhar e não ganhar. Então, eu lembro que ficou muito esse gostinho muito amargo no basquete brasileiro, assim, de uma geração que era muito boa. Tu vê que depois disso, né, a gente fala aqui de nomes, acho que tinha muito aquela polêmica ainda na época dos jogadores da NBA jogarem e tal. Sim. E ali tava todo mundo, né? Tu vê que tá aqui o Marcelinho Huertas, tá o Raulzinho, tá o Leandrinho, tá o Varejão, o Nenê. E depois tu vê que a gente meio que acabou, né, na NBA, assim, né? A gente não tem mais grandes times de basquete, a gente tá, inclusive, suando para ir pra Olimpíada. Não é algo mais fácil pra gente. Eu até peguei aqui a performance do Brasil no Mundial da FIBA de 2010. Tudo bem que Mundial nem sempre vão, pelo menos falando dos Estados Unidos, né? Uhum, Todos os maiores expoentes, assim, né? uhum, Mas Brasil classificou no grupo de 6 em terceiro. Ganhou da Croácia, ganhou bem da Croácia, 92-74. Tudo bem que a Croácia, quer dizer, ainda não tinha os caras de hoje em dia, né? O Doncic da vida. E ganhou, quer dizer, perdeu por 2 pontos dos Estados Unidos. Não sei o time que os Estados Unidos colocou nesse jogo, mas estavam com titulares. Sextinha da partida, Kevin Durant com 27 pontos. Então, quer dizer, Brasil bem. Brasil uhum. realmente, assim, foi o melhor. A gente não viu o basquete brasileiro campeão, né? Eu cresci ouvindo os especialistas falando do Brasil 2K, do Brasil bicampeão mundial aí nos anos 60. Na época já se falava em crise do basquete nacional, mas mesmo assim, de lá para cá, a gente não teve nenhum time nem perto desse dos anos aí 2010, 2016. Em 2012 eles ficaram em quinto, ficaram em quinto assim, né? Perderam nas quartas para a Argentina. Que aí, de novo, né, a gente perde para a Argentina em 2016, e aí fica ainda mais aquele gostinho amargo. Em 2020 a gente não se classificou. Em 2022, 2024, a gente ficou em terceiro num grupo com a Alemanha e França. Se eu não me engano, posso estar enganado aqui, mas algum jogador brasileiro deu uma enterrada muito pica na cabeça do Mbanyama na Olimpíada de 2024. Não teve isso? Não tô lembrado. E aí o Brasil depois se classifica no triangular final e perde para os Estados Unidos nas quartas. E, e acho que o time do Brasil do basquete, acho que era isso, né? Acho que a principal dificuldade dele era talvez ser constante. Eu acho que o Mundial FIBA de 2022, o Brasil vence a Grécia. Eu não lembro se foi de 2022. O Brasil, o Brasil vence a Grécia do Antetokounmpo, né? E, e depois perde assim para um time um pouco pior, se eu não me engano. Então, acho que faltou um pouco de mais de constância, assim, de talvez certeza desse time de basquete. Não.
Eu tô vendo aqui, eu pulei a melhor campanha em mundiais, que foi 2014. Eu falei de 2010, mas em 14 o Brasil classificou em segundo no grupo, um grupo que tinha Espanha, França e Sérvia, e ganhou da Argentina nas oitavas. Foi cair nas quartas para a Sérvia. A Sérvia normalmente tem bons times, né? Né? Na Esses época times ainda da. tinha Manu Ginóbili aí no finalzinho, Isso é 2014. 2014? É. Talvez isso talvez tenha nutrido também uma esperança de que o Brasil conseguiria ir melhor na Olimpíada do Brasil, né? Tipo, que o Brasil, porra, tendo feito um bom resultado, poderia ter ido um pouco mais longe. Talvez acho que essa fosse a esperança. Acho que foi no de 2019, a Copa do Mundo, que o Brasil vence a Nigéria, vence a Grécia, fica em primeiro no grupo, vence a Grécia, aí depois perde para não lembro quem. Perde para Tchequia. E aí fica eliminado. Não vai nem pro mata-mata no segundo chaveamento. E aí acho que é isso, né? Acho que dos outros atletas assim, eu não lembro se teve algum recorde muito pica a ser quebrado, alguma outra. A minha única memória de outros atletas talvez tenha sido essa do Bolt, porque eu fui ao vivo, mas não me lembro exatamente de outros grandes feitos de outros atletas na Olimpíada do Brasil. Eu acho que ficou muito marcada aí pela aposentadoria do Bolt e do Phelps ainda ganhando, né? É. E também Simone Biles também foi um grande fenômeno, né? Surgimento Foi. da Simone Biles, Tá certo. revolucionando aí a ginástica, né? Enfim, um jeito novo de ginástica. Eu lembro que logo depois das Olimpíadas eu fui fazer intercâmbio e ainda estava meio que naquela coisa de porra, ficar consumindo coisa das Olimpíadas, e uma coisa que eu me interessava muito na época era como os americanos, né, Uhum. tinham entendido a Olimpíada do Brasil. Queria ter um pouco da visão deles também. E eu lembro da cobertura ser muito falando da Simone Biles, uma das coisas assim principais dela na cobertura era o fato dela ser negra, né? Um esporte considerado muito elitista nos Estados Unidos, né? Se não me engano, ela tinha sido a primeira ginasta negra a ter conseguido uma medalha e já chegou assim conquistando tudo. Se não me engano, foram 4 medalhas de ouro que ela conquistou. Provavelmente aí a maior ginasta da história. Então foi talvez aos olhos aí enfim, da cobertura de fora, a maior atleta das Olimpíadas, né? A grande novidade das Olimpíadas. É, acho que foi. Porque o outro destaque para mim foi o Ryan Lott, né? Ah, não, aí tem um capítulo à parte, né? E era engraçado isso também, de quando a gente ouvia as histórias dos atletas, assim, na cidade, pô, rodeada de atleta, e a história dos atletas pelas ruas, assim, do Rio de Janeiro. Eu lembro sempre da história de uma menina, não lembro se era neozelandesa, que ela tinha ganhado a medalha de ouro no Rugby Sevens. E aí ela, tipo, vai num posto, assim, comprar um bagulho normal. Obviamente, pô, a menina não é uma estrela, né? Pô, ela é campeã de Rugby Sevens e estando no Brasil, talvez na Nova Zelândia, ela possa ser. Então, obviamente, ela passou despercebida. E aí começa a conversar com ela, perguntando o que ela é, e ela fala, não, tipo, acabei de ser campeã e tal, eu jogava, e tipo, ela dá para as pessoas do posto tirarem foto com a medalha dela, algo assim. E era meio que as histórias de você encontrando atletas pela rua, eu não encontrei ninguém, mas as pessoas encontrando, e sempre aquelas pessoas com os agasalhos das delegações. Uma época, assim, bem badalada, né, do Rio de Janeiro. Não, esse clima olímpico realmente é incomparável. Eu acho também que era uma época com menos exposição, por mais que já tivesse rede social, não era nada comparado com hoje. Então, para saber dessas histórias, você tinha que estar meio que inserido no contexto. Não tinha E o muito, caso do. era mais uma coisa de rede social, tipo, entre amigos mesmo, né? Não tinha muito essa coisa de, tipo, vou viralizar e compartilhar fácil e ter, tipo, tudo chegando a você que tinha que ir atrás das coisas, né?
Exato. O feed era só os seus amigos, né? É. Facebook ainda grande, mas tudo ali restrito. E o Ryan Locke é isso, né? Porra, o cara. é, Quer dizer, quem nunca foi no posto de gasolina, né? 3 horas da manhã, destruiu o posto e tomou uma dura do segurança, né? Poderia ser qualquer um de nós, né? Inacreditável. Essa história foi boa dele, né? Saiu. E pior que não deu nada, eu acho, né? Se deu muito pouca coisa. Eu procurei sobre o caso aqui para falar sobre. Ele tomou uma multa de US$ 10.000, teve que pagar uma instituição de caridade brasileira e ficou por isso mesmo. Chegou a tomar um processo, né? Acho que a procuradoria processou ele ali no calor do momento, mas depois de um ano retiraram o processo por. O processo era por imputação falsa de crime, né? Uhum. Só relembrando o caso, o Ryan Locke, junto com outros 3 nadadores, estavam voltando de uma festa na mansão da França, voltando para a Vila Olímpica, a mansão da França na Lagoa. Eles pararam naquele posto Shell, que sempre que eu passo por ele, eu lembro do caso ali do lado do Barra Point. Pararam para ir no banheiro, não conseguiram abrir o banheiro, provavelmente porque estava trancado, né? O banheiro de posto geralmente fica trancado. Mijaram no chão, quebraram umas placas e tomaram uma dura do segurança. Tudo bem, sabendo como é o Rio de Janeiro, não deve ter sido a dura mais amigável do mundo, mas os caras estavam destruindo o posto também. E aí eles simplesmente dizem que foram vítimas de um assalto por bandidos fantasiados de policial. Inventar que era fantasiado de policial é foda, né? Ela foi pica. E o O... outro caso foi o. Oi. Não, pode falar. E o outro caso é o Usain Bolt indo na 0,21, né? E Mas aí arrastando acho. uma mina para a Vila Olímpica. Não, mas o Bolt não ficou na Vila Olímpica, eu acho. Ficou? Acho que ficou. Acho que o Bolt normalmente não ficava na Vila Olímpica. Uma coisa que eu lembro do Bolt engraçada é que na época eu trabalhava e tal, na Globo, e aí saiu até uma matéria depois, que foi tipo assim, quando o Bolt ganha, não lembro se foi os 200 metros. Ah, não, foi depois do último ouro dele, dos 4 por 100, que acaba a prova, e ele fica no Engenhão, ele fica no gramado, ele fica lá com a equipe dele e tal, tipo, conversando, aí ele começa a comer McDonald's e tal, e quem tá lá é um repórter da Globo, o Richard Souza, porque não perceberam que ele era repórter, e ele ficou meio que, tipo, ali vendo tudo, até alguém se ligar e falar assim, peraí, quem é você? Por que você tá aqui? E, tipo assim, depois mesmo, assim, tipo, acabou, todo mundo saiu do estádio, a arquibancada vazia, meia luz, tá ligado? Só a galera da Jamaica, assim, a equipe do Bolt, e de repente tá o cara ali meio perdido, assim, tipo, só olhando as coisas, e aí até que ele percebe, assim, e vê o que aconteceu, né? Então foi engraçado. Assim, acho que um negócio também que foi muito legal da Olimpíada foi a abertura e o encerramento. Acho que escolheram muito bem algumas das pessoas que participaram, né? Obviamente eu não lembro de todas, mas eu lembro que ficou bonita a entrada e tal, e eu achei muito maneiro né, o destaque que deram para o Vanderlei, Cordeiro de Lima. Achei ele absurdo, assim, né? Tipo assim, porque eu lembro muito dele quando era pequeno, o bagulho lá do escocês, né? Era padre escocês, era isso? Era um padre, acho que era padre escocês ou irlandês, mas vestia kilt, né? Mas acho que É. era escocês. E aí eu lembro, assim, dele, porque nessa época, quando era pequeno, eu acompanhava, quando tinha corrida, eu lembro que eu acompanhava muito mais a São Silvestre, porque passava ali dia 31, mas eu acompanhava as corridas e tal. Eu lembro que quando teve, assim, pô, fiquei arrasado, assim, eu achei muito pica ele continuar correndo, né? E o jeito como ele lidou com tudo, Sim. tipo, sempre muito de boa, sem, né, despejar raiva ou ódio ou atacar qualquer pessoa. O que é algo absurdo, né? Tu pensar, porra, como é que invadem, né? Tipo assim, de certa forma ele teve um pouco de sorte, né? Porque pro cara invadir ali e pegar ele, o cara poderia simplesmente, se ele é louco, tá com uma arma, sei lá, tá com uma faca e tal. Então achei muito irado, assim, o destaque que deram pra ele e pra algumas das pessoas que participaram. O Vanderlei foi quem Acho que foi ele que acendeu. acendeu a pira. Uhum.
Foi bem nada, mas eu lembro da cerimônia, assim, eu tá vendo, assim, eu tava pensando assim, pô, tá muito, muito bonita, assim, achei, por exemplo, se eu fosse comparar com Paris, achei a do Brasil muito, muito melhor, né, acho que também a gente tá indo por um lado de ser algo muito voltado pra TV cada vez mais, né, e aí acho que fica mais feio ao vivo, eu lembro aquela de Paris que foi passando e circulando, era um cara correndo, sei lá, Série A, sei lá, mas meio digital. É, Então, essa do Brasil eu lembro que ficou muito bonita, assim, tipo assim, acho que a gente, como carioca, a gente ficou, a gente sabe, né, como é que é o Rio de Janeiro, como é que é o Brasil, a gente sempre fica achando que vai dar jeitinho, que as coisas não vão ser tão boas, e acho que no final foi, porra, absurda, né, tipo assim, não tem muito o que reclamar. sim. Foi, se não me engano, direção do Fernando Meirelles, né? Cineasta de Cidade de Deus. E, e eu lembro de ler sobre como foi uma cerimônia de abertura feita com relativamente pouco dinheiro, comparado com as últimas, né? Comparado com Pequim 2008, principalmente, que foi, se não me engano, até hoje É mais caro. ainda é a cerimônia mais cara da história, que era uma tentativa até de demonstrar a grandeza dessa nova China, né? E Uhum. Londres de 2012 também foi algo muito assim estratosférico, megalomaníaco. E 2016, com orçamento inferior, muita criatividade, né? Se não me engano, Vic Muniz envolvido, alguns artistas plásticos famosos envolvidos. É claro que assim, acho que as artes brasileiras, de forma geral, ajudam, né? Uhum. E a gente acaba sendo muito conectado com elas, mas todo mundo elogiou, assim, eu lembro que foi algo sem falhas, sem gafes, e realmente não tinha ninguém mais apto, assim, né, que merecesse mais acender a pira do que o Vanderlei, né? Eu acho que Uhum. eu não consigo me lembrar, assim, de ninguém que transmita mais, que assim, simbolize mais esse sentimento olímpico, né? Essa coisa do Barão de Coubertin lá atrás, né? De, enfim, mesmo nas adversidades, ele poderia ali simplesmente, sabe, parar de correr, mas não, ele seguiu em frente e foi ali, mesmo sem o ouro, o grande vencedor daquela maratona. É. Botando aqui alguns lembretes da cerimônia, teve o besuntado de Tonga, tu lembra desse? Lembro disso. Eu É, tinha esquecido que porra, como tem como botar aí na tela ou não? o que, o besuntado? Acho que o público merece ver. Pô. Deixa eu ver aqui, eu tô na matéria aqui do é, na matéria do GE aqui, do besuntado de Tom. Mas foi pica, né? Opa, esse maluco de tanguinha, né? Nem chegava a ser tanguinha, né? Mas acho que ele era delegação única, não era? Era só ele. E ali atrás é o quê? Comissário? Não, acho que aqui atrás é outra coisa. Pode ser. Ah, não, é comissário, sim. Mas eu acho que era só ele, Isso, né? Ou não, a delegação de Tonga. Não lembro se agora era só exatamente. ele, isso torna ainda mais pica, pô. O cara é o único da delegação e vai besuntar. Tonga 2016. Deixa eu ver. Eu não. Né? Aqui, acho que era só. Ah, não, tinha uma outra mulher. Não tinha Tá mais aí, para né? natação. Ah, tinha mais, tá certo. Mas muito pouca gente, muito Ah, pouca então tinha gente. mais. É. Ah, então isso aqui era a delegação mesmo. Os artistas também, né? A estreia da equipe de refugiados, algo ali vindo do doping da Rússia, principalmente, né? Sim, sim. Ah, não, isso era por causa das guerras, não, tá certo, isso era por causa das guerras. A Rússia veio depois, né? Foi em 2018, 2020. Rússia ainda estava em 16. Se não me Eu engano, lembro foi a até que última. acho que deu a polêmica lá com a menina do salto com vara, acho que tava ali meio que no auge de falar o bagulho de homofobia lá da Rússia, que ela falou algumas besteiras. Mas tá certo, A esse aqui era da Zimbaeva? guerra, né? A Zimbaeva. E aí, né, tem até um filme, As Nadadoras, que pega aí duas meninas que eram do. Eu não lembro agora de onde elas eram da Síria? Sabe o filme, As Nadadoras? Não. São duas refugiadas, eu acho que elas são sírias, e elas competem na Rio 2016, se eu não me engano.
Uma delas. Olha lá, refugiadas foram acho que elas eram sírias e elas competem pela Grécia, se bobear. Essa aqui, ó, Yusha Mardini. Elas competem, acho que no Brasil. Na equipe de refugiados. Aqui, ó. 100 metros no Rio 2016. Esse filme é bom, vale a pena ver. Elas atravessam o mar nadando. Né, tipo assim, o pai delas tenta fazer elas saírem da guerra na Síria e tal, e o barco que elas iam fugir afunda, e elas conduzem o barco nadando, as duas irmãs, que eram nadadoras, elas amarram a corda nelas e atravessam a nado. Pô. Depois arranjam técnicos na Alemanha ou na Grécia, não lembro agora, e naquele auge da crise dos refugiados, né, e acabam conseguindo ir para a Olimpíada na crise dos refugiados, lá na crise dos refugiados, não, mas na equipe dos refugiados. Teve show também do Paulinho da Viola, Ludmilla, Elza Soares, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Anitta. Nomes históricos e nomes que estavam em alta na época, né? O momento histórico também foi o desfile da Gisele Bündchen, né? Ao som de Garota de Ipanema. Essa foi uma das partes mais bonitas, assim, pelas cores que eles botaram, assim, a iluminação, que ela estava bem em destaque. E ela desfilando também, muito bonito, né? Tipo assim, a postura dela e tal. Ela chegando com som. Música bem, bem, bem boa também. Um destaque, assim, um pouco aleatório, eu tinha até anotado aqui para falar no início, depois da cerimônia. Os mascotes, cara, eu acho que assim, eu sou fã de mascote, não consigo me lembrar assim das últimas Olimpíadas. Talvez seja um problema das Olimpíadas, eu acho que os mascotes da Copa costumam ser mais usados assim, e a gente acaba tendo maior conexão com eles. Mas nas Olimpíadas foi o Vinícius e o Tom, né? Era um gato e uma planta. Para ser sincero, eu nem lembrava do Tom, lembrava só do Vinícius. Só que eu não lembrava do nome dele. O Vinícius é o gato, né? Vinícius é o gato amarelo. Quer dizer, um gato, um animal que, sei lá, por que um gato tem a ver com o Brasil, né? E a gente tinha vindo de uma Copa que o mascote era o Fuleco, pô, que é um dos melhores mascotes da história. Então eu acho que realmente esse ficou bem abaixo, mas enfim, só um detalhe aí. Vinícius era focado na agilidade, alegria e energia dos animais. E o Tom era o mascote paralímpico, focado na força da natureza, renovação e superação. Bacana. Inclusive, para falar assim rapidamente também da Paralimpíada, eu tive a experiência de jogar goalball. No evento teste da Olimpíada, eu fui lá acho que era no Parque Olímpico também. Aí eu fui lá jogar goalball, que é um esporte que só existe na Paralimpíada, que você joga vendado, aí você joga a bola, são 3 contra 3, né? Você fica parado no gol, aí você joga a bola e aí se deita para fazer a defesa. E o Brasil era absurdo nesse esporte. Então, eu tive a oportunidade de ir lá jogar, e eu fui num dia que também eles levaram. Eu lembro que na Paralimpíada teve muita ação assim de levar projetos sociais, escolas e tal, para assistir, para aprender mais sobre os esportes. Isso foi uma coisa que eu lembro assim que eu achei legal, que eu vi na época. A Paralimpíada, ela, se não me engano, os ingressos muitas vezes são ou muito baratos ou de graça, né? Até para incentivar. E o Brasil é uma potência paralímpica, né? Uhum. Assim, vou até pegar aqui, mas Eu lembro que coisa acho que tinha de top 5. o Jefinho, acho que tinha no. Acho que acaba que, bem ou mal, na Paralimpíada, o mérito acaba sendo nos países que tem mais gente, né? Quanto mais populoso, tipo assim, um país pequeno não vai ter, assim, né, de certa forma, tanta gente paralímpica para competir. Mas o Brasil Acaba ficou em sendo oitavo. mais no volume, né? O Brasil ficou em oitavo em 2016. E aí a gente vai ter que ver as peculiaridades de cada um, mas acho que também os países que participam de guerra talvez também tenham um pouco de vantagem nisso, né? Eu vou até pegar aqui, até por curiosidade, das últimas 2016 foi China em primeiro, Inglaterra em 64, Grã-Bretanha, Ucrânia com 41, Estados Unidos com 40, Austrália 22, Alemanha 18, Holanda 17 e Brasil 14.
ouros, né? Não medalhas totais. Uhum. Mas assim, tu vê né, tipo, pô, a Ucrânia em terceiro, deve ter alguma coisa a ver aí, de repente, com Chernobyl, sei lá, guerra, né? Deve ter alguma coisa a ver, não é possível que a Ucrânia se torne uma potência paralímpica do nada. Até pegando aqui o quadro das últimas Olimpíadas de 2024. China em primeiro, Grã-Bretanha em segundo, Estados Unidos em terceiro, Holanda em quarto. Aí vem atletas paralímpicos neutros. Imagino que tenha Rússia, muito russo, a Rússia. mas também talvez aí países, enfim, refugiados. Uhum. Brasil em quinto, sexto, né, se contar os paralímpicos neutros. Itália, Ucrânia, França. Itália, Ucrânia, França, Austrália e Japão. Eu acho que pode ter um pouco a ver aí com países. Sei lá, eu acho que se for parar para pensar também, o Brasil está num clube aqui meio restrito, né? É. Porque você vê que tem um pouco a ver com população, mas você não tem aqui uma Indonésia, por exemplo. A Indonésia é um país muito populoso que Mas aqui aí sofreu. também tá querendo pegar países que não tem nada de esporte, né? Não, tudo bem, Tipo, mas Índia deveria estar aí, né? Mas, porra, é, a Índia não deve ter nem medalha na Olimpíada normal. verdade. Mas, tipo assim, países que tem algum negócio de esporte, aí eu acho que acaba pesando muito a população da. A Índia tem 26 medalhas na história dos esportes. Deve ter Todos no muita hóquei coisa sobre antiga grama. também. 26, eu tenho 9 ouros na história, 8 no hóquei sobre grama. A Índia eu acho que deve ter muita coisa antiga, até da época que era protetorado britânico. Sim. A última medalha da Índia foi em 2012. Medalha. Medalha. 2 pratas e 4 bronze. Aí é foda defender, né? Eles estão querendo Cricket. sediar alguma das próximas Olimpíadas, a Índia. Eu vejo como um caminho natural. Vamos ter que botar dinheiro aí, porque tá tudo muito estranho, né? Já tem 2032? Não, né? 32 é Brisbane, na Austrália. Tá certo. É, vamos ver aí. Havia uma movimentação, né, depois das Olimpíadas do Rio. Quer dizer, tiveram aí muitas polêmicas. Eu acho que esse universo aí de Comitê Olímpico e FIFA escolhendo sede para eventos, era muita corrupção envolvida. Eu imagino que assim tiveram escândalos muito grandes e tanto o COI como a FIFA estão indo para modelos mais sofisticados de corrupção, né? Não é mais, enfim, algo tão escarado assim, e também a própria repercussão negativa, né? Uhum. Atenas de 2004 foi uma Olimpíada com muito elefante branco, que se gastou muito, uma Olimpíada que ajudou aí a falir o próprio país. África do Sul 2010, mesma coisa. Brasil 2014, Rio 2016, acabou tendo também essa repercussão negativa, né? Ajudou a gerar uma crise política no Brasil, inclusive. Então, E Londres, 2012? Londres 2012, a conversa que se tem aqui, muita gente, tudo bem que tem a ver um pouco essa questão de ser a nossa geração, né? Uhum. Mas muita gente encara Londres de 2012 como o último momento de otimismo do país. O último momento em que, tipo assim, era legal ser britânico, era legal ser inglês. E isso tem a ver com o Brexit, né? Logo Uhum. depois, aí 4 anos depois, veio o Brexit e o país entrou numa espiral aí de crise, e, enfim, primeiros ministros mudando com uma velocidade muito grande que vive até hoje. Então, eu acho que o sentimento é um pouco esse. Foram jogos que deram muito certo, né? Se recuperou uma região de Londres que você pode argumentar aqui que hoje vive um modelo de desenvolvimento que talvez não tenha muito a ver com o modelo de desenvolvimento anterior, né? Que hoje são, quer dizer, no bairro em que foi construído o Parque Olímpico, né? Hoje são grandes galpões
que são usados aí para show enfim. Mas é uma área que você não se sente como se estivesse em Londres. Só que não dá para negar que revitalizou, né? Uma área muito ruim da cidade. E, enfim, veio com investimento na área de transporte também. Então, eu acho que o saldo foi, com certeza, muito positivo. Mas isso não parece um pouco também com o legado do Rio, assim? Tipo assim, acho que esportivamente talvez o Rio tenha deixado um pouco a desejar. Mas algumas áreas do Rio ali também foram revitalizadas, assim, teve um up. Acho que o sentimento no Rio talvez seja de, tipo assim, a gente deveria ter usado mais essa oportunidade, assim, ela poderia ter sido, né, se a gente conseguiu fazer 5, a gente poderia ter feito 10, com o que a gente teve ali de eventos entre 2007, se a gente começar no PAN, né, até 2016. É, só que parece também que a gente parou ali tem um pouco por causa da crise, né? Teve toda a questão da Lava Jato, das grandes construtoras ali terem de certa forma falido ou terem ficado ali meio fodidas. Mas acho que no Rio também teve algumas coisas ali, né? Principalmente na área do centro e tal, ou não? Eu acho que sim, eu acho que eu sou um eterno otimista, né? Então é difícil me ver assim, dando as coisas como acabadas, mas eu acho que dentro da realidade do que o Brasil consegue fazer, a gente tem que pensar que, pô, a gente não tem a mesma capacidade de uma Inglaterra fazer um evento em Londres. Até porque no Rio as coisas tiveram que ser muitas vezes feitas do zero, né? Desenvolver Uhum. uma área nova da cidade do zero. Londres estava revitalizando, é um pouco diferente. Londres, eu acho que, mal comparando, seria como se tivesse feito as Olimpíadas no Porto do Rio, que era uma área Uhum. degradada, e aí você vai trazer todo o investimento para essa área degradada e vai revitalizar uma área que já é um pouco mais central. A maior crítica que eu faço às Olimpíadas do Rio foi a hiperconcentração na área ali do Parque Olímpico no antigo autódromo. Por Uhum. exemplo, Vila Olímpica. Eu não vejo nenhum motivo para a Vila Olímpica ter sido lá que não seja imobiliário, que não seja algum acordo com alguma construtora, que, beleza, serviu para viabilizar e foi feito. Mas são imóveis que ainda não terminaram de ser vendidos, sabe? Se você passa hoje na Vila Olímpica do Rio, você vai ver que vários prédios estão vazios até hoje, sabe? E tinha um pouco a experiência também da Vila do Pan, já que tinha dado errado, né? De certa forma. Tinha sido praticamente a mesma coisa. Então, quer dizer, realmente a revitalização ali do Porto, ela aconteceu na esteira desse movimento aí olímpico. E teria feito muito mais sentido você fazer a Vila Olímpica por lá. Tudo bem que teria distância para as competições e tudo, mas eu acho que e aí entra um pouco aquela coisa também de ceder demais para o COI, ceder demais para a FIFA, né? Uhum. Abrir mão de coisas que, obviamente, seriam melhores para a construção de um legado, porque o COI tinha ali umas exigências mínimas para cumprir. Então, enfim, eu acho que o saldo com certeza é positivo. Para ser sede de qualquer evento hoje, o Rio está numa condição muito melhor do que qualquer cidade na América Latina, acredito Uhum. eu. E tiveram ganhos também de infraestrutura. Eu acho que a rede de transporte, sabe, beleza, não é nada comparado com o que a gente precisa, né? Mas o metrô ter chegado à Barra, a Então, acho malha que fica viária da sempre nessa, Barra também nessa melhorou. coisa do tipo assim, pô, poderia ter feito mais, né? Tem sempre Sim, aquela coisa do tipo assim, pô, o metrô foi até a Barra, mas pô, foi até o início da Barra. Todo mundo sabe que o mínimo do metrô teria que ser até Alvorada, né? Tipo, porra, aqui ia melhorar 100% aí da condição aí pra muita gente, ou até ir mais, né? Eu acho que o metrô tinha que ir mais, mas fica sempre aquela sensação, teve aquela estação ali,
da Gávea, né, da PUC, que não foi feita. Então é sempre aquela sensação de, tipo assim, pô, beleza, melhoramos, mas poderíamos ter feito muito mais. E a oportunidade foi perdida porque ele parecia um certo momento, um momento de ouro, assim, né, do Brasil, assim, do Rio de Janeiro, principalmente. É uma sensação de trabalho incompleto, né? Já. E sem continuidade também, né? Depois ficou meio abandonado, veio, né, trocou o prefeito, veio a pandemia, então muita coisa foi deixada de lado. Sim. Mas o importante é que ficou muito bonito na memória dos cariocas. A gente estava na expectativa aí de repente, ter o Pan-Americano em 2031, mas acho que já foi fechado para o Paraguai, se eu não me engano. É E assim a aí situação. vamos ficar na expectativa aí de se a gente algum dia volta a ver um evento tão grande assim no Rio de Janeiro, né? Vamos ter aí Copa do Mundo Feminina ano que vem. Eu, enfim, saindo aí os jogos, eu vou ter interesse em. Já me cadastrei aqui E no, na a venda de final com ingressos. certeza vai ser no Maracanã, acredito eu. É. Então, eu acho importante esse tipo de coisa, assim, sabe? Até porque se você pensar assim, acho que o Brasil, né? Acho que o Brasil é um país muito bom, assim, culturalmente, assim, que as pessoas do mundo gostam. E é difícil imaginar outra cidade do Brasil recebendo esse tipo de evento ou não. Tipo assim, até se você pensar em São Paulo, assim, é difícil pensar em São Paulo recebendo esse evento, ou BH, ou, sei lá, Porto Alegre, Floripa. Né? É difícil imaginar ou não. No Eu Brasil acho seria o que Rio. eu acho que o Rio tem uma característica de abraçar estrangeiro, né? De já ter costume, enfim, tem uma questão também de abertura. Eu acho que, sei lá, eu estava pensando aqui em Glasgow tava tendo, acho que acabou de terminar essa semana, se não me engano, acho que hoje é o encerramento, o Commonwealth Games, né? Que é os Uhum, Jogos da Commonwealth, que é praticamente um pan-americano das ex-colônias britânicas, né? uhum, Pô, a gente estava em Glasgow, parecia que não estava acontecendo nada. Tudo bem, era um evento menor, mas Glasgow uhum. também é uma cidade pequena. E tinha ali claramente uma certa indiferença com o que estava acontecendo. Eu acho que essa indiferença, né? Ela, você vê isso cada vez mais, assim, sabe? Você precisa de algo realmente muito grande para para mover as pessoas. E eu acho que no Brasil as pessoas abraçam os eventos, né? As pessoas querem motivos para irem para a rua, para se divertir, enfim, para viver aí uma experiência, né? Para ter oportunidade de viver uma experiência. Então eu acho que, cara, por exemplo, Copa do Mundo. Eu acho inadmissível se o Brasil não voltar a sediar uma Copa até 2040, por exemplo. 2042, por exemplo, Então sabe? 2040 tem que ser no Brasil já. Para mim, não. É Aqui 2038, né? Ou 2038 ou 2042, porque 2036 já tá vendido, 2034 já tá vendido teria que para a ser Arábia Saudita. 36. Para Não, mim, teria que ser 36 ou 38 ou 42. Tem que ser 42. no Brasil. 36 ou 42. Então, se a gente for pensar nesse sentido da Austrália, né? A Austrália sediou Sydney em 2000 e vai sediar Brisbane agora. São 32 anos, né? A do Brasil seria a Olimpíada do Brasil em 2048, assim. E se você, acho que se você pensar até ampliar um pouco, se você pensar em América do Sul, é difícil imaginar outra cidade para receber esses jogos, né? Não sei se Buenos Aires, por exemplo, poderia receber, tendo em vista tudo que a gente sabe que envolve ali a política argentina, né? Que é meio conturbada, e a economia argentina. Um Santiago poderia ser? Não sei. É, Porque eu acho também que tem um o, peso também de você botar um país que não tem nenhuma força em Jogos Olímpicos, né? E vai botar esse país em todos os esportes. Acho que isso tem um pouquinho de peso também. isso tem um peso, inclusive foi determinante aí. O Brasil no passado já tinha tentado trazer os jogos e o peso olímpico do Brasil tinha sido determinante para que ele não pudesse sediar. Mas indo na esteira aí de, pô, será que tem estrutura para fazer ou não? Havia um boato de que ia passar a ser um rodízio entre algumas cidades com capacidade de sediar os jogos, né? Então, você vê que depois do Brasil, a gente teve a Olimpíada em Tóquio, em 2020, 2024, Paris e 2028, Los Angeles. Tóquio, Paris e Los Angeles são cidades clássicas de Jogos Olímpicos, né? São cidades que já sediaram outras vezes. Uhum.
jogos que foram um sucesso e que já tinham a maior parte da estrutura pronta, tendo que fazer ali pequenos ajustes. Isso foi quebrado com 2032 em Brisbane, que é uma cidade completamente nova e relativamente pequena, né? Bem bizarro, né? Para ser honesto. É bem bizarro, eu achei, cara. Achei bem bizarro. Mas, enfim, então não sei se vão continuar priorizando aí cidades que já foram sede, enfim, com infraestrutura já pronta. Realmente, se for voltar para a América do Sul, o Rio vai ser a primeira opção. Vamos torcer que já tenha aí uma infraestrutura de transporte melhor, né? Uhum. Entrei aqui rapidamente. Tá botando aqui Olimpíadas de 2036. Catar se candidatou. Puta Índia merda. se candidatou com foco na cidade de Ahmedabad. É a capital, acho. Alemanha para Berlim, Munique, Hamburgo. Discute candidatura entre as cidades de Berlim, Munique e Hamburgo ou a região do Reno-Ruhr. E aí bota aqui também Istambul como uma possível... Aí bota aqui com outros interessados como Istambul, Arábia Saudita, Indonésia e propostas conjuntas de cidades da Itália. Acabou de ter Dessas jogos de aí, inverno na Itália, né? foi esse ano, não? Foi em março. Fevereiro, março. Desses aqui, o melhor seria a Itália, né? A Itália, Turquia e a Alemanha. Apesar que a Turquia não tem nenhuma relevância, né? Eu sinto que eles estão fazendo aí esse mesmo movimento que o Brasil fez de tentar ganhar mais relevância em esportes Uhum. olímpicos. Estão muito bem no vôlei, tem alguma coisa ali no atletismo, se não me engano, né? Então, assim, tem mais investimento. Se o Qatar sediar, ele vai ter que contratar, gente. Não, pô, se catar sediar, esquece, né? Vai entrar o time do Qatar, um cara vai se chamar Pedro, outro cara vai se chamar, sei lá, Pietro, o outro vai se chamar Peter, mas é só cara de outros países competindo pelo Qatar, pô. Não existe. Eu Inacreditável. acredito que não vai acontecer. Eu acho que o COI, por mais que tenha tido aí os escândalos dele, não tem a mesma conexão aí com, sabe, com o mundo árabe que a FIFA tem, por exemplo. Sim. Porque o futebol é muito fácil, né? Atrai muita gente, muito fácil. Né? E acho até que o interesse não é tão grande deles, né? Sim. Mas é isso. A Alemanha acho que seria bacana também, né? Tipo, a Munique é uma cidade agradável, Berlim também. A Alemanha é o padrão, né? Vai É. ser maneiro e tal. Eu acho que dessas, aqui mais, sei lá, a que seria mais assim inovadora e eu acho que a cidade merece é Istambul. Eu acho que também que Istambul seria muito, muito maneiro, né? E poderia até entrar nessa onda, porque a Eurocopa em 2032 vai ser Itália e Turquia, né? Então, poderia de repente ter uma janela aí. Parece que a Itália então está se movendo aí para sediar competições, né? Porque a Olimpíada de Inverno, a Eurocopa, maneiro. Né? O problema da Turquia é justamente esse negócio de você não ouvir muito falar de atleta turco, né? E é isso. Quer fazer mais alguma consideração? Cara, acho que é isso. Eu acho também que é, é bacana assim ter esses marcos temporais e relembrar coisas do passado, né? Uhum. Da gente pensar de quem a gente era em 2016 e quem a gente vai ser em 2036. E eu acho que o esporte ele tem esse poder, né? De trazer atenção para momentos que todo mundo vê. Eu sinto que hoje isso é cada vez mais importante, assim, né? Uhum. Então, foi realmente um grande momento para todos nós e estou feliz aí de compartilhar as minhas opiniões, falar as minhas abobrinhas sobre esses 15 dias tão especiais. Boa. Isso é isso, o Nerd Olímpico falando umas abobrinhas hoje sobre a Rio 2016. Valeu, galera. Um abraço aí. Valeu!